Olá a todos, eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, da parte de Física 3, Eletromagnetismo, onde a gente, na aula 6, que é, a aula de hoje, a gente vai dar continuidade às aplicações da lei de Gauss. Ok? Vamos lá? Bem, na aula anterior nós aprendemos como usar a lei de Gauss para calcular o fluxo elétrico, né? Lembrando que fluxo elétrico está relacionado à quantidade de linhas do campo que atravessa uma certa superfície. Para você determinar esse fluxo elétrico, pela lei de Gauss, a gente considera uma superfície fechada, que nós chamamos de gaussiana, e nós olhamos a carga interna, ou seja, a carga total que está dentro dessa gaussiana, e dividimos por ε0, que é aquela constante, a permissividade do vácuo. Ao fazer essa divisão, a gente está calculando o fluxo. Tudo bem? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que nesse cálculo aqui só vale, a gente só entende como carga interna a somatória das cargas que estão dentro da gaussiana. Né? Então, nesse exemplo aqui, o S representa a gaussiana. No interior dessa gaussiana, eu tenho três cargas, Q1, Q2 e Q3. A somatória apenas dessas três cargas é que vão dar a carga interna. Q4 não participa, porque ela está fora da gaussiana. Então, fazendo essa conta, a gente determina pela lei de Gauss o fluxo elétrico. Esse fluxo ele pode ser positivo, ou seja, saindo da superfície, quando a carga interna é positiva. Então, se nós somarmos essas cargas e aqui deu positivo, o fluxo é saindo. Em compensação, se a somatória dessas cargas der um valor negativo, é porque esse fluxo é entrando. Então, para nós interessa estudarmos, o fluxo positivo, significa que as linhas de campo estão saindo da superfície, ou quando o fluxo é negativo, que representa as linhas de campo entrando. E significa que a carga interna é negativa. O que nós vamos fazer agora, é olharmos para uma situação importante, que é considerarmos uma superfície, uma gaussiana, onde não tem nenhuma carga lá dentro. Né? Então, suponha essa situação aqui. Você tem aqui uma superfície fechada e temos uma carga do lado de fora. Por que essa carga não participa do cálculo do fluxo? Porque, vamos analisar, essa carga positiva, ela gera um campo saindo dela. Esse campo, ele entra aqui na superfície, ou seja, ele entrando é um fluxo produz um fluxo negativo, mas esse mesmo campo sai aqui, do outro lado da superfície. E quando ele sai, ele produz um fluxo positivo. Então, somando esse fluxo negativo na entrada com esse fluxo positivo na saída, que é produzido pela mesma carga, um anula o outro. Portanto, essa carga aqui, olhando essa questão da entrada e da saída, ela não produz fluxo. Ou seja, de fato, para a gente ter a noção de fluxo elétrico, a carga precisa estar no interior da superfície fechada. Tudo bem? Então, pela lei de Gauss, isso fica fácil de perceber. Porque se fluxo elétrico é carga interna dividido por ε0, se aqui a carga interna for zero, aqui no interior dessa superfície não tem carga. Se você colocar aqui zero, zero dividido pela constante, o fluxo vai ser zero. Então, carga do lado de fora da gaussiana, ela não contribui com o fluxo. Tá? Ela gera um fluxo, mas é um fluxo que entra e logo sai, portanto, no cômputo total, esse fluxo é zero. Agora vamos ver como é que é a lei de Gauss aplicada para campo elétrico. Né? É uma outra aplicação bastante importante. Na verdade, essa maneira de calcular campo é uma maneira bastante particular, mas muito útil em algumas situações. Tá? Então, aqui nós temos a lei de Gauss, a versão dela completa, onde o fluxo elétrico é determinado por uma integral fechada numa superfície. E aí eu tenho que olhar exatamente para esse produto escalar, do campo, ou seja, do vetor campo elétrico atravessando uma superfície, um pedacinho de superfície da gaussiana. Então, esse dA é um pedacinho de superfície da gaussiana, que é a nossa superfície fechada. Só que aqui a gente está representando o vetor área que me orienta aquela superfície no espaço. Isso aqui é um produto escalar. Bem, se nós fizermos essa integral desse produto, ou seja, aqui o campo é o que nós vamos querer calcular agora, isso é igual a carga interna dividido por ε0. Tudo bem? Então, carga interna é a somatória das cargas dentro da gaussiana e o ε0 é aquela constante que nós já sabemos. Por enquanto, quando nós olhamos para isso, nós sabemos que o fluxo elétrico é a carga interna dividida por ε0. É o que nós aplicamos aí nas aulas anteriores. Então, tem que olhar para a gaussiana e olhar para o interior dela e ver qual é a carga interna. Agora eu quero olhar para a lei de Gauss, pensando como eu calcularia o campo a partir da carga interna
da gaussiana. Então, quando nós escrevemos isso igual a isso, significa que a gente vai determinar a partir dessa relação, que é a lei de Gauss, o campo elétrico. Então, essa maneira de calcular campo é uma alternativa que nós temos à lei de Coulomb. Nós já sabemos calcular pela lei de Coulomb, nós já sabemos calcular o campo elétrico em algumas situações, principalmente quando temos cargas pontiformes. Essa maneira aqui de calcularmos campo, ela é bastante útil quando você tem uma distribuição de cargas e você percebe que aquela distribuição favorece o aparecimento de uma alta simetria. Uma alta simetria significa que alguma variável, né, no problema vai se manter constante. Ela sendo constante, ela vai facilitar o cálculo dessa integral. Tudo bem? Bem, como aqui é um produto vetorial, né, do campo pelo elemento de área, a gente pode substituir esses vetores pelo módulo do campo elétrico, o módulo do elemento de área, e aí a gente acrescenta o cosseno do ângulo. Perceber que esse ângulo aqui é o ângulo entre esses dois vetores. Tudo bem? Então, vamos ver isso aqui com um pouquinho mais de cuidado. Tá? Escrevendo aqui a lei de Gauss, né, para campo, a gente tem alguns passos a serem seguidos que permitem calcular esse campo elétrico. Esses passos, se nós seguirmos eles, né, com bastante cuidado, a chance de a gente chegar na resposta que nós queremos se torna muito grande. Então, vamos a esses passos. O primeiro passo é você identificar o tipo de simetria. Então, dado uma carga, um conjunto de cargas ou um corpo carregado, a gente pode ver a possibilidade de aplicar a lei de Gauss para calcular o campo naquela condição. Então, a primeira condição é determinar o tipo de simetria. As simetrias que aparecem para a gente podem ser do tipo planar, esférica ou cilíndrica. Tá? Você vai perceber que isso aqui se torna bastante simples de você identificar no momento em que você estiver aplicando isso num problema, numa situação. Segundo ponto é desenhar gaussiano. Então, é dada a carga, e para envolver essa carga e torná-la uma carga interna, a gente vai ter que escolher uma gaussiana para envolver essa carga. E essa gaussiana ela vai depender do tipo de simetria que eu tenho. Mas, obrigatoriamente, a gente tem que colocar a carga no interior da gaussiana. O terceiro passo é você identificar na gaussiana um pedacinho dela, um pedaço infinitesimal. Aquele pedacinho pequenininho de área, a gente vai chamar de elemento de área, e vamos chamá-lo de dA. Só que esse elemento de área ele pode ser representado por um vetor, porque esse vetor vai identificar esse elemento de área no espaço. Então, esse elemento de área, o vetor dele, sempre aponta para fora da superfície, perpendicularmente a ela. Ok? O quarto passo é observarmos como aquela carga interna gera campo elétrico. Se ela gera campo elétrico, o campo dela vai atravessar esse elemento de área. Portanto, eu vou ter o vetor campo elétrico da carga que está no interior da gaussiana, produzindo uma linha de campo que vai atravessar esse elemento de área. E aí eu tenho que saber qual é o ângulo entre esse vetor elemento de área e esse vetor campo elétrico. Então a gente tem que saber esse vetor entre esses dois elementos. E por último, uma vez que a gente conheça exatamente esse vetor e qual é a característica do campo na gaussiana, a gente vai determinar o campo desenvolvendo isso aqui. Ok? Vamos dar um exemplo? O exemplo que nós temos aqui é o da esfera condutora. Então, como é que é esse exemplo? Você tem uma esfera condutora que tem raio R e possui uma carga mais Q. Então, perceba que é um problema literal. A gente não tem ainda dados numéricos. Tá? Então, uma esfera de raio R com uma carga positiva, distribuída uniformemente pela superfície. Lembrando que quando você tem um corpo condutor, as cargas elas sempre vão estar distribuídas na superfície. Isso se deve à repulsão que acontece entre elas. Bem, se você espalhar um monte de cargas no corpo carregado, né, condutor, essas cargas, sendo do mesmo sinal, elas vão se repelir e vão tentar se afastar ao máximo uma da outra. Então, o lugar que elas podem ir de maneira a ficarem mais afastadas é para a superfície. Isso significa que no interior do condutor não existe carga. Tudo bem? Bem, analisando isso, o que nós queremos determinar? Primeiro, qual é o módulo do campo elétrico do lado de fora dessa esfera e do lado de dentro dela. Né? E depois observar isso, ou seja, expressar isso graficamente. Depois, vamos partir para a parte numérica. Considerando que o raio dessa esfera é de 8 centímetros e que a carga dela, né, distribuída pela superfície, é de 3,2 microcoulombs, qual que é o valor desse campo? Só que o campo depende de um ponto. Né? Lembre-se que o campo só faz sentido se nós calcularmos num ponto. Né? Uma grandeza que depende de um ponto do espaço. Portanto, o ponto que nós escolhemos é um ponto situado a 4 centímetros da superfície. E por último, o que ocorreria
se nesse ponto aqui, que nós colocamos, né, a 4 centímetros da superfície, lá fosse colocada uma carga positiva de valor 3,5 10 a menos 7 coulomb. Qual seria a força que teria sobre essa carga? Então vamos desenvolver isso. Letra do problema, primeira coisa, desenhamos aqui a nossa esfera condutora, carregada positivamente, a carga está distribuída pela superfície. O R representa o raio dela. Bem, pelas condições que nós temos, se isso aqui é uma esfera, para nós obtermos uma questão de simetria, né, ou seja, o que vai envolver essa esfera é uma outra esfera. Né? Então, aqui, envolvendo essa esfera condutora, a gente vai colocar aqui essa linha aqui imaginária em volta dela, também na forma de uma esfera, né? Então, imagina isso tridimensionalmente. E essa superfície aqui, esférica, significa que a gente vai analisar como é que é o fluxo através dela, produzido por essa esfera carregada. Ok? Para isso, o que nós fazemos? A gente tem que, primeira coisa, olhar, vamos pegar aqui um pedacinho de área. Eu estou seguindo aquele conjunto de passos, né? Eu já identifiquei qual é o tipo de simetria, então aqui é simetria esférica, por conta da esfera que a gente está usando. Aqui agora a gente está identificando o elemento de área. Esse elemento de área, ele vai ter aqui um vetorzinho saindo dele, né, perpendicular à superfície, mas sempre saindo. Esse é o meu vetor elemento de área. É um pedacinho de área infinitesimal. E como aqui a carga é positiva da esfera, ela produz nesse elemento de área, saindo dele, né, através dele, uma linha de campo. Então está aqui o meu vetorzinho campo elétrico. Esse vetor campo elétrico ele é paralelo ao elemento de área. Ou seja, esses dois vetores, se nós olharmos aqui com um pouquinho mais de cuidado, o vetor campo está saindo, atravessando essa superfície. E esse vetor elemento de área, ele é perpendicular nesse pedacinho aí na gaussiana. Como esses vetores são paralelos, estão no mesmo sentido e mesma direção, então o ângulo entre eles é zero. Então nós já sabemos o ângulo entre o vetor campo elétrico e o vetor elemento de área. Em seguida, a gente vai aplicar a lei de Gauss. Então lembrando que, em vez de nós escrevermos isso aqui na forma vetorial, a gente coloca o módulo do campo, o módulo do elemento de área e acrescentamos o cosseno do ângulo entre esses vetores. E aqui o ângulo, conforme nós vimos, é zero. Então aqui vai ficar cosseno de zero. E aqui, lembrando, isso aqui é a carga interna, né? Então, aqui está a minha gaussiana, essa linha imaginária aqui. Quando eu olho para o interior da gaussiana, eu vejo essa esfera. E qual é a carga dessa esfera? Q, conforme o enunciado do problema. A carga total dela é Q. Então, fazendo cosseno de zero igual a 1, a gente chega no passo seguinte, que EDA vezes 1 dá o próprio EDA. A carga interna é Q dividido por ε0. Só que ainda tem mais uma observação. Como a distância que separa o centro da esfera até o ponto que eu estou escolhendo aqui, né, onde está o elemento infinitesimal, é o raio, né, da gaussiana, a gente percebe que qualquer pedacinho que eu pegar aqui de elemento de área, a distância do centro da esfera até ele é sempre o R. O que significa que o campo que eu tenho aqui é igual em cada ponto na superfície da gaussiana. Então, como aqui a carga é positiva, aqui o campo é saindo. Como aqui a carga é positiva, o campo nesse ponto é saindo. Só que do centro até aqui, a distância é o R. Portanto, esse campo, como ele depende dessa distância, a distância é constante, esse campo também é constante em cada ponto da superfície da gaussiana. Então, aqui nós colocamos, o campo é constante. Se o campo é constante, quando a gente vai fazer uma integral, e aqui tem uma variável que é constante, a gente pode tirar ela da integral, ou seja, colocá-la para fora. Então, o campo saiu aqui da integral, sobrou simplesmente a integral de dA. E o que é a integral de dA na superfície? É a área total. É a área dessa superfície aqui. Né? Como isso aqui é uma esfera, né, a simetria esférica, então a minha gaussiana é uma esfera. E, portanto, essa área aqui é a área total da superfície da esfera, que é 4πr². Ok? Portanto, ficou área total 4πr². Aqui está a carga interna dividida por ε0. Pegando esse termo e passando dividindo, esse 4π vai se juntar com ε0, vai ficar 4πε0. E o r² está aqui, ó, no denominador. Então, o campo vai ser 1 sobre 4πε0, Q sobre r². E 1 sobre 4πε0 é o que a gente chama de K, é a constante eletrostática. Perceba que isso que nós chegamos, esse é o campo nesse ponto. Distante do centro da esfera, por essa distância aqui, R. Né? Então, o campo depende do inverso do quadrado da distância. Esse é o campo do lado de fora da esfera, né? Quando essa distância é maior que o raio. Agora, analisando isso, a gente chega na seguinte conclusão. Esse campo aqui ele é idêntico ao campo de uma carga pontiforme. Dada uma carga
um ponto qualquer do espaço, essa carga produz nesse ponto esse campo aqui. Isso do lado de fora da esfera. Agora, internamente, se eu pegar essa mesma gaussiana que está aqui do lado de fora e eu colocasse aqui dentro não teria carga. Consequentemente, se não tem carga, a carga interna é zero. Dividido por epsilon zero vai dar zero. Então, carga interna, quando eu pego essa gaussiana, coloco aqui dentro, a carga interna é zero, dividido por epsilon zero dá zero. Bem, para que isso vezes isso dê zero, o elemento de área não é zero, porque ele existe, ele é pequeno, mas ele existe. Só pode ser zero, então, o campo. Então, o campo daqui tem que ser zero para que esse cálculo dê zero. Então, concluímos que aqui internamente, como não existe carga, o campo é zero. Então, fora é idêntico ao de uma carga puntiforme. Do lado de dentro, o campo é nulo, zero. Isso sempre acontece? Sempre. Por quê? Porque quando eu olho a esfera do lado de fora, ela tem um comportamento parecido, semelhante ao de uma carga pontiforme. Eu imagino como se toda essa carga aqui tivesse concentrada aqui nesse único ponto. Ou seja, quando eu olho de longe, isso aqui do lado de fora, isso aqui, essa carga está no único ponto, então ela lembra uma carga pontiforme. E esse aqui é o campo de uma carga pontiforme. É o que a gente chamava de lei de Coulomb para campo, né? Bem, dando continuidade, já sabemos como é o campo do lado de fora, é como se toda a carga tivesse concentrada em um único ponto, isso é uma aproximação, né? Então a esfera tem um tamanho, mas quando eu vejo ela do lado de fora, é como se toda essa carga aqui tivesse concentrada num ponto. E essa carga vai produzir nesse ponto esse campo, que é o que nós calculamos aqui. Em compensação, do lado de dentro, como não tem carga interna, o campo é zero. Como é que é o gráfico disso? O gráfico disso seria o seguinte: olhando do lado de fora, perceba que o R, né, o raio, é o que vai me dizer se eu estou do lado de fora da esfera e se eu estou do lado de dentro. Qualquer coisa maior que o raio, eu estou do lado de fora. Qualquer coisa menor que o raio, eu estou do lado de dentro. Bem, do lado de dentro, o campo é zero. Então, tá aqui, ó, o campo do lado de dentro da esfera é zero. Agora, do lado de fora da esfera, esse campo ele segue a lei de Coulomb para campo. Então, como é que depende do inverso do quadrado da distância, vai dar uma hipérbole caindo aqui, né? Um gráfico caindo, uma hipérbole equilátera. Quanto mais longe, menor vai se tornando esse campo, ele vai tender a zero. Tá bem? Então, do lado de dentro é zero, do lado de fora ele tende para isso. E se eu pegar aqui um ponto e eu aproximar da superfície, ficar bem coladinho aqui da superfície, próximo à superfície, eu posso considerar que essa distância aqui fica igual ao raio. E aí, portanto, o campo aqui nas proximidades da superfície seria isso aqui. Seria 1 sobre 4πε0, a carga interna dividido pelo raio da esfera. Então, para pontos muito coladinhos aqui na superfície, o que nós usamos aqui para calcular o campo é o próprio raio da esfera. Então, fica R ao quadrado. R é o raio da esfera. Bem, agora tem a parte numérica. Se eu considerar que o raio da esfera é de 8 centímetros e que a carga na superfície dela é de 3,2 microcoulombs, lembra que o ponto, né, na questão B, o ponto está a 4 centímetros da superfície. Se o raio vale 8, então 8 mais 4, a distância total é de 12 centímetros. Então, para calcular esse campo do lado de fora, basta usar a lei de Coulomb para campo, que K, carga, né, sobre R quadrado. Né? O K é 9/10 a nona, no sistema internacional. A carga em Coulomb é 3,2, multiplica por 10 menos 6 para virar Coulomb. E a distância é de 12 centímetros, a distância total, do centro até o ponto. Por que a gente está pegando o centro? Porque toda a carga aqui, quando eu olho a esfera do lado de fora, ela está concentrada nesse ponto. Então, eu tenho que juntar o raio da esfera com a distância até a superfície. 8 mais 4 dão 12. Em metros, isso vale 0,12, né? Elevado ao quadrado, aqui na lei de Coulomb. Executando essa continha, vai dar 2/10 a sexta Newton por Coulomb. Campo é Newton por Coulomb. E é um campo saindo, né? Nesse ponto, o campo está saindo, que a carga é positiva. Finalmente, na letra C, se nós pegássemos esse ponto aqui e colocássemos uma carga, né, uma carga de teste aqui, de valor 3,5, 10 a menos 7 Coulomb positiva, aqui já tem um campo. Se eu pego esse campo e coloco uma carga, carga vezes campo vai gerar uma força. E essa força é calculada pela definição de campo. Campo é força por carga. Se eu quiser a força, é simplesmente a carga vezes o campo. É o que nós colocamos aqui. Ó. Carga vezes campo vai dar força. A carga é de 3,7, 10 a menos 7 Coulomb, e o campo 2/10 a sexta, Newton por Coulomb. Bem, o Coulomb vai cancelar com Coulomb, então a força vai ser medida em Newton. 3,5 vezes 2 vai dar 7. 10 a menos 7 com 10 a sexta dá 10 a menos 1, Newton. 7 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,7 newtons.
E a força, ela vai estar no mesmo sentido de direção do campo. Por quê? Pela definição de força. Se aqui a carga é positiva e o campo é positivo, a força também vai ser positiva. Positiva no sentido do eixo X. Então, campo positivo, carga positiva, força também no mesmo sentido do campo. Ok? Então, essa foi a nossa aula 6 da aplicação do Lei de Gauss. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos para a continuação desse curso. Até breve.